A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a toda a sua família. E para ficar melhor, quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 1 a 10. Diz assim então a Palavra de Deus. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito que aconteceria, venham e vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que ele lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, lá eles me verão. Até aí, então, a exposição ou a leitura da palavra de Deus. Encontramos aqui, então, o relato da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que foi no sábado, bem cedo pela manhã, as mulheres Maria Madalena e a outra Maria, elas foram até o túmulo, elas foram visitar o túmulo de Jesus. E de repente, um grande terremoto aconteceu, pois o anjo do Senhor havia descido do céu, havia rolado a pedra que estava na porta do sepulcro e havia se sentado sobre essa pedra. A Bíblia diz que o aspecto desse anjo era como se fosse um relâmpago, ele brilhava muito. As suas roupas eram branquíssimas, brancas como a neve. E o texto ainda fala que os guardas que estavam vigiando ali a entrada do túmulo, quando eles viram o anjo, eles ficaram com tanto medo que ficaram a tremer. E esse medo foi tanto que eles caíram desmaiados. E foi nesse momento que então aquelas mulheres chegam e encontram-se com o anjo. E o anjo diz então àquelas mulheres: Não tenham medo. E o anjo ainda disse: Eu sei que vocês procuram Jesus, aquele que foi crucificado. Mas eu digo uma coisa a vocês: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E isso ele tinha dito que estaria acontecido. Venham aqui comigo, me acompanhem e vejam onde o seu corpo estava. Ele estava aqui, ali ele estava sepultado. Mas vocês podem verificar, você pode constatar, o corpo de Jesus não se encontra mais ali, porque Jesus ressuscitou. E o anjo disse então a elas: Agora vocês vão depressa, vão e contem aos discípulos dele que ele não está morto, que ele não está sepultado, ele não está no sepulcro, mas que ele ressuscitou. E diga ainda a eles que Jesus estará indo adiante deles até a Galiléia. E lá na Galiléia eles o verão. E lembre-se de que Jesus havia dito que ele ressuscitaria. A Bíblia diz então que as mulheres saíram apressadas, obedecendo à voz do anjo, porque o anjo disse: Olha, vão depressa e contem aos seus discípulos.
e elas saíram apressadamente ao encontro dos discípulos. Ao mesmo tempo que elas estavam correndo, estavam saindo apressadas, a Bíblia diz que elas estavam atemorizadas, elas estavam com medo, mas ao mesmo tempo que havia medo e temor, elas também estavam alegres, estavam entusiasmadas. Havia um misto ali de sentimentos de tristeza, sentimentos de dúvidas, sentimentos de alegria, de euforia, sentimentos de dúvidas, mas elas estavam indo ali todas entusiasmadas até os discípulos contar as boas novas. Mas no meio do caminho, para que não houvesse dúvida nenhuma no coração daquelas mulheres, o próprio Jesus se apresenta a elas. Jesus se apresenta a elas no meio do caminho e Jesus as cumprimenta. E elas então, já não tendo mais nenhuma dúvida e não ficando nenhuma tristeza em seus corações, elas correram ao encontro de Jesus e chegando ali elas se prostraram, adoraram Jesus, abraçaram a Jesus e o adoraram. Então Jesus confirma uma palavra de ânimo ao coração daquelas mulheres. Não tenham medo, fiquem em paz. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, sou eu mesmo, sou eu, Jesus. E agora, cumpram aquilo que o anjo pediu para que vocês o fizessem. Vão até os meus irmãos, vão até os meus discípulos e digam a eles que se dirijam até a Galileia e lá eles me verão, lá eu me apresentarei a eles. Interessante que tudo isso aconteceu depois do sábado, no primeiro dia da semana, isto é, foi num domingo que ocorreu, que aconteceu a ressurreição de Jesus. Hoje é o primeiro domingo de abril e nós estamos comemorando o domingo de Páscoa, comemorando a Páscoa do Senhor. E justamente neste domingo, no primeiro domingo do mês de abril, no primeiro dia da semana, ou domingo, é que Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele se levanta dentre os mortos. Jesus, ele vence a morte. Jesus, ele venceu a morte. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. Esse mundo já ouviu muitas coisas boas, já ouviu muitas frases, já ouviu muitas histórias, já ouviu muitos relatos, mas nenhuma notícia, nenhuma história, nenhum relato é tão glorioso, é tão maravilhoso quanto este proveniente do túmulo vazio de Jesus. Jesus ressuscitou. E a história da Páscoa, ela não termina com o funeral, ela não termina em lamento, mas a história da Páscoa, ela termina em festa, a festa da vida, a festa da ressurreição de Jesus. E Jesus venceu a morte, e porque ele vive, e hoje está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, nós podemos crer no amanhã. Nós podemos ter esperança de dias melhores. Nós podemos entender e compreender que em Jesus nós também venceremos a morte para a honra e para a glória de Deus. Pois bem, o túmulo de Cristo está vazio. E esse túmulo vazio, nós podemos dizer com toda a propriedade que foi o berço da Igreja do Senhor. O túmulo vazio de Jesus Cristo é o berço da Igreja cristã. Nós pregamos um Cristo que esteve morto, mas hoje está vivo.
Nós não pregamos um Cristo que estava vivo e hoje está morto. Não, pelo contrário. Nós pregamos um Cristo que esteve morto, que foi sepultado, mas ao terceiro dia, isto é, no primeiro dia da semana, com todo o poder, com toda a autoridade, ele ressurgiu dentre os mortos, ele ressuscitou. A morte era o rei dos terrores, mas Jesus venceu esse terror. Jesus venceu este grande inimigo. A morte, o rei dos terrores, não pôde conter, não pôde vencer Cristo, que é o Rei dos Reis. Nada pode parar a Cristo Jesus. Cristo tem poder sobre todas as coisas e até a morte se prostra aos pés de Jesus. Até a morte reconhece a grandeza de Jesus. Até a morte reverencia Jesus. Até a morte está ao serviço de Jesus. Jesus tem poder, Jesus tem autoridade até sobre a morte. A morte ela foi vencida completamente por Jesus. Nós podemos dizer sem sombra de dúvidas que Jesus fez o impossível. Jesus matou a morte. Nós podemos dizer que também que na ressurreição de Jesus foi o dia em que a morte morreu. Jesus matou a morte. Jesus aniquilou a morte. Jesus destruiu a morte com a sua ressurreição. Ele arrancou a força da morte, ele tirou o poder da morte. E esta morte, no dia do juízo final, ela será lançada no lago de fogo. É maravilhoso nós termos a noção dessas verdades. E aliás, sobre tudo isso que nós estamos falando, nós queremos intitular estas palavras ou intitular esta breve mensagem da seguinte forma: ele não está morto, mas ele vive. Jesus não está morto, ele vive. E ele vive para todo sempre. Jesus não está morto porque ele é Deus. Ninguém pode matar Deus. Verdade é que, humanamente falando, ele chegou a falecer sim, ele morreu como homem. Mas como Deus, a morte não pôde segurar Jesus. A morte não teve poder sobre Jesus, que é Deus. E ao terceiro dia, isto é, no primeiro dia da semana, com todo o poder, com toda a glória, Jesus, ele ressuscita. Jesus, ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a maior demonstração do poder de Deus. A ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus. Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus tem poder sobre tudo. Deus tem poder, inclusive, sobre a morte. O Senhor da vida, ele domina todas as coisas. O Senhor da vida domina a morte. E até a morte se curva perante o poderio, perante a majestade, perante a glória, perante ele, Jesus, que é o Rei dos Reis. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia, uma religião sem esperança. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria como se fosse um museu repleto apenas de relíquias que não se tem nenhuma utilidade. Sem a ressurreição de Cristo, a morte, sem dúvida alguma, ela teria a última palavra. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, versículo 14 e o versículo 17, que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé ela seria vã.
a nossa mensagem, a nossa pregação, ela seria inútil. A nossa esperança, ela seria desprovida. A nossa esperança, ela seria vazia. O nosso testemunho, ele seria falso. Os nossos pecados não seriam perdoados. E nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, se Cristo não tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria o maior engano de toda a história, a maior farsa inventada pelos cristãos. E os mártires, todos eles, teriam morrido por uma mentira. Mas se Cristo não tivesse ressuscitado, mas Cristo ressuscitou, Ele vive, Ele está vivo, Ele reina, Ele está sentado à destra, ou seja, à direita de Deus Todo-Poderoso, e de lá Ele intercede por nós, nos ensina a sua santa e gloriosa palavra. Portanto, se Cristo ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Se Cristo ressuscitou, a nossa fé, ela não é vã, mas a nossa fé é concreta, a nossa fé é certeira, a nossa fé realmente é algo inquestionável. Cristo ressuscitou. Por essa razão, a nossa pregação é real, a nossa pregação é verdadeira. As boas novas do Evangelho mudam e transformam vidas, porque de fato Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou e por essa razão nós temos esperança, uma esperança concreta, uma esperança firme, uma esperança baseadas em fatos verídicos, em fatos reais, em uma história realmente maravilhosa que é a ressurreição do Senhor da vida, do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele ressuscitou. O nosso testemunho não é um testemunho falso, mas é um testemunho real, é um testemunho verdadeiro. Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, os nossos pecados foram perdoados. Nós somos perdoados. Não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que nós façamos que Ele não possa perdoar. O Senhor já perdoou os nossos pecados, os pecados passados, os pecados presentes, os pecados futuros. Quando nós pecarmos, a Bíblia diz que se nós nos arrependermos e confessarmos o nosso pecado a Deus, ou os nossos pecados a Deus, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário, nos redimiu, pagou pelo nosso preço. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria perdão, não haveria remissão de pecados. A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna para aqueles que crerem. E Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 53 que a nossa maldição, que as nossas mazelas, as nossas enfermidades, a nossa pecaminosidade, as nossas imperfeições, Ele levou sobre si na cruz do Calvário. Ele foi moído, Ele foi transpassado, Ele foi crucificado, Ele se fez maldito por mim, por você, por nós, lá na cruz do Calvário. E todos aqueles que creem nesse Evangelho poderoso, nesse Evangelho que muda, nesse Evangelho que transforma, e foram convencidos através da ministração desta palavra, e foram convencidos através da atuação do Espírito Santo de Deus, que promoveu fé no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E essa fé, então, promovida pelo próprio Deus, trouxe no seu coração esperança, trouxe no seu coração expectativas, e o Espírito Santo, então, o convenceu do pecado, o convenceu da justiça, o convenceu do juízo, e assim, então, você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e Jesus o recebeu, Jesus o aceitou,
e até então você tem andado na presença de Deus. Por isso você tem esperança, por isso nós temos esperança e por isso nós temos a certeza que Ele prometeu que viria e Ele está voltando para buscar o seu povo. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Ele está voltando para buscar a sua noiva. Ele, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está voltando para buscar os seus escolhidos, aqueles por quem ele pagou o preço do resgate. A Bíblia diz que o nosso preço, o preço do nosso resgate, o preço da nossa redenção teve um custo muito alto e não foi o sangue de animal, não foi o sangue de nenhum tipo de animal e o nosso resgate não foi comprado por nenhuma moeda, por nenhum metal precioso, mas nós somos comprados e resgatados através do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sim, a nossa salvação custou o sangue, custou a vida, custou a morte de Jesus. E Ele ressuscitou. A morte não teve poder sobre Ele, mas Ele ressuscitou. Nós seremos os mais infelizes de todos os homens se Cristo não tivesse ressuscitado, mas Ele ressuscitou. E por isso nós temos ânimo, por isso nós temos coragem, por isso nós temos esperança. E o cristianismo apresenta um Cristo vivo, um Cristo ressuscitado, e não um Cristo que ficou crucificado, cabisbaixo, com uma expressão de derrota, mas o Cristo do cristianismo é um Cristo vivo, é um Cristo que domina, é um Cristo que reina, é um Cristo que está entronizado, é um Cristo que está no seu trono e de lá Ele reina e domina sobre todas as coisas. O nosso Cristo, nosso Jesus, Ele é soberano. A grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus, ele está vazio. Você pode visitar o túmulo de Buda, você pode visitar o túmulo de Confúcio, você pode visitar o túmulo de Maomé, você pode visitar o túmulo de Allan Kardec e você pode visitar o túmulo de outros grandes fundadores de grandes religiões. E vocês encontrarão ali na lápide a informação de que ali jaz fulano, jaz cicrano, jaz beltrano, e poderá então até se constatar os restos mortais dessas pessoas. Mas se você for lá em Jerusalém, lá onde historicamente é apresentado que foi o túmulo de Jesus, você encontrará ali na inscrição logo na entrada: não está aqui, mas ressuscitou. Jesus ressuscitou não apenas em espírito, mas Ele ressuscitou em corpo, Ele ressuscitou em carne. Tanto é que certa feita, quando Jesus se apresenta aos seus discípulos, um dos discípulos, Tomé, não estava presente. E quando os demais contaram: olha, Jesus ressuscitou, Jesus se apresentou entre nós, Ele está vivo, Tomé disse: não, eu não acredito. Vocês tiveram uma alucinação, vocês tiveram uma imaginação muito forte. E eu só vou acreditar nessa história se eu mesmo ver. E se eu ver as marcas do furo, dos cravos em suas mãos, e se eu tocar no seu lado, onde a lança o perfurou. E nos diz a palavra de Deus, que passado mais alguns dias, Jesus mais uma vez se apresenta entre os seus discípulos, só que nesta ocasião Tomé também se fazia presente. E quando Tomé viu Jesus, Tomé se ajoelhou e disse: Senhor, meu Deus e meu Rei. E neste momento Jesus disse: Tomé, veja, sou eu exatamente. Eu não sou um espírito, eu não sou um fantasma.
toque minhas mãos e toque aqui no meu lado onde a lança perfurou. Porventura um espírito, porventura um fantasma, ele tem corpo? Porventura um espírito, um fantasma ou um espectro pode ser tocado? Mas você pode tocar em mim. E Jesus disse ainda: bem-aventurados, felizes são aqueles que não viram, mas creram. E nós louvamos a Deus. Nós nos alegramos em Deus, em especial nesse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, porque Ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi um cordeiro. Não foi um coelho. Páscoa não é coelho. Aliás, o coelho não tem nada a ver com a Páscoa. Chocolates, ovo de Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa. Mas a Páscoa é a ressurreição, é a celebração da vida, é a celebração da esperança. A Páscoa é uma festa judaica, mas que os cristãos também comemoram como símbolo da vida. É a festa, é a celebração da vida, porque Ele, Jesus, Ele venceu a morte e Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E esse Jesus que venceu a morte, esse Jesus que venceu a morte, que está vivo pelos séculos dos séculos, esse Jesus, Ele prometeu que um dia voltará e Ele está voltando. Ele voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva que é a sua igreja. Jesus está voltando. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor da vida. Sim, Jesus, o Senhor da vida, Ele está voltando para buscar o seu povo. Ele está voltando para buscar a sua igreja. O cristão, aqueles que morrem neste mundo, aqueles que fecham seus olhos, aqueles que estão sepultados. A palavra do Senhor, nosso Deus, diz que quando Jesus voltar, quando chegar o tempo determinado, quando Jesus voltará para buscar o seu povo, e esse será o momento, será o dia do arrebatamento da igreja, o rapto da igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que não é para nós ficarmos tristes como que se não tivéssemos esperança, mas a palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e estarão a encontrar-se com Cristo nos ares, estarão recebendo um corpo de glória, um corpo glorificado. A Bíblia diz que Jesus voltará e quando Ele voltar nos ares, juntamente com os seus anjos, aqueles que morreram na esperança, aqueles que morreram na fé, crendo em Jesus Cristo, servindo a Jesus Cristo, eles ressuscitarão primeiro com um corpo de glória e estarão indo ao encontro de Jesus nos ares. A Bíblia também diz, o apóstolo Paulo diz da seguinte forma: e nós, aqueles que nesta ocasião estivermos vivos, também estaremos indo ao encontro do Senhor com um corpo de glória, com um corpo glorificado, para estarmos na presença do Senhor, o nosso Deus. Jesus prometeu que voltaria buscar ao seu povo. Jesus disse: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim. Eu vou preparar lugar. E quando tudo estiver preparado, eu voltarei para vos levar, para que vocês estejam comigo todos os dias, para todo sempre. E esta é a nossa expectativa, esta é a nossa esperança. Este mundo não nos apresenta mais nada de interessante. A cada dia são mais ilusões, mais desamor, mais desafeto, mais maldade, mais violência, mais enganação.
A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, mas a Bíblia também diz que Jesus voltará para buscar os seus filhos, voltará para buscar os seus eleitos, voltará para buscar a sua igreja. E lá, neste lugar maravilhoso, nessas moradas celestiais que Ele foi preparar, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte. A Bíblia diz que lá Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e para todo sempre nós viveremos na presença de Deus, usufruindo das bênçãos, das alegrias e das coisas que jamais entraram em nossa mente e jamais imaginamos em nosso coração. São coisas maravilhosas que nós estaremos desfrutando na presença do Senhor, o nosso Deus, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Que Deus abençoe a sua vida e aproveite esse domingo para que, junto com a sua família, você manifeste a sua gratidão ao Senhor da vida. Celebre ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Celebre ao Rei da vida, ao Rei da vida eterna. Celebre Ele com alegria e com gratidão, porque Ele venceu a morte e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e eu desejo a você toda felicidade e que todos tenham uma ótima Páscoa em o nome do Senhor Jesus Cristo. Yeah.